Olá pessoal, na minha vida eu sempre tive uma coisa na cabeça. Se eu quiser acumular conhecimento sobre determinado assunto, eu devo ter um caderninho sempre à mão. Então, quando eu lia algo que fosse do meu interesse, eu simplesmente anotava e depois organizava tudo isso no arquivo. Hoje, evidentemente, não se fala mais de caderninho, mas do próprio celular, onde nós temos blocos de notas. Algumas pessoas vêm perguntando quais são as fontes dos vídeos do canal. Outras, mais incisivas, simplesmente dizem que as informações postadas são falsas. Essas últimas, via de regra, não dizem sequer onde está a suposta falsidade. Simplesmente contradizem o vídeo, possivelmente por não gostarem do seu conteúdo, ou melhor dizendo, não gostarem dos fatos retratados e da interpretação dada a eles pelo canal. Então, resumindo, nós temos alguns amigos que gostariam de saber a origem das informações e outros que, por um motivo ou outro, não gostaram da abordagem dada pelo canal a um fato e tentam simplesmente desqualificá-la. Amigos, não adianta brigar com a história. A Igreja Católica, como entidade formada por seres humanos, teve os seus erros. Aliás, difícil citar uma religião que não tem os seus deslizes éticos e morais. E a razão é simples. As entidades religiosas são feitas por homens que são falíveis. O que temos que fazer é reconhecer os erros para evitar repeti-los. Essa é a grande função da história. E eu sinceramente creio que a Igreja Católica vem evoluindo muito ao enfrentar os erros de seus integrantes muito mais do que outras religiões. Os fatos que trago nos vídeos não vêm da minha cabeça. Eu não os crio ao meu bel prazer. Isso me faz até lembrar uns memes muito usados no WhatsApp que dizem que as fontes vieram da cabeça. As informações que trago são confirmadas por mais de uma fonte de pesquisa. Alguns podem até não gostar do seu teor, mas sempre digo, não se pode brigar com a história. Bom, então agora eu vou tentar esclarecer a origem das informações presentes nos vídeos. Eu sempre gostei muito de história desde a minha adolescência. Com a morte do Papa João Paulo I, que ocorreu quando eu tinha 11 anos, eu fiquei muito interessado, a partir daí, sobre a vida dos papas e passei a pesquisar. Ou seja, tenho décadas de pesquisa no assunto. Essas pesquisas eram inicialmente feitas em enciclopédias. Para os mais novos, eu esclareço que as enciclopédias eram importante fonte de pesquisa dos estudantes antes da era da internet. Você as colecionava em fascículos vendidos até as completar. Isso porque comprar uma enciclopédia completa era muito caro. À medida que eu lia algo interessante, eu simplesmente anotava no caderninho. Então, ainda adolescente, eu tinha mais informações sobre papas e história da igreja do que muitos dos meus professores do colégio. Já adulto, eu ainda tenho esse costume de anotar, só que evidentemente não uso mais cadernos. Tenho arquivos num bloco de notas da Microsoft chamado OneNote. E nesses arquivos eu copio qualquer informação que eu ache interessante. Como o OneNote tem um sistema de busca muito bom, essas informações são facilmente acessadas em consultas posteriores. Bom, respondendo objetivamente à pergunta sobre as fontes. A primeira fonte dos vídeos, e a mais confiável, evidentemente, são os livros. Interessante é que você pode ter informações tanto em livros de história quanto em livros de romance. Há muitos livros na Amazon em formato digital, basta procurar. Recentemente eu li um livro chamado O Conclave, de Robert Harris, que é um romance que descreve bem as nuances da escolha de um papa e a questão pouco abordada dos cardeais in pectore. Quem quiser saber mais a respeito desses cardeais, há um videozinho pequeno específico no canal. Outro romance interessante é Os Borgias, de Mário Puzo. Ele traz esse romance muitas informações sobre Rodrigo Borgia, que foi o terrível Papa Alexandre VI, e sobre o seu filho César Borgia, que inspirou Maquiavel a escrever O Príncipe. Outro livro bom, aí já não sendo romance, mas uma obra investigativa, é o de Gerson Camarote com o nome de Os Segredos do Conclave. Além dos livros, eu uso a internet, evidentemente. Eu sinto haver um preconceito com esse tipo de pesquisa. Desculpe os preconceituosos, mas é um preconceito totalmente infundado.
A internet é usada em qualquer pesquisa. Esquecê-la vai tornar o trabalho menos profundo e atual. Ninguém, mas ninguém mesmo, faz mestrado ou mesmo doutorado em qualquer área do conhecimento que não efetue pesquisa na internet. Agora, uma pesquisa na rede exige, evidentemente, muito mais cuidado por causa das informações erradas. Quando eu leio algo de que nunca tenho ouvido falar, eu procuro outras fontes, às vezes na própria internet. Ou seja, eu não coloco informação nos vídeos com base em apenas um site. Quando na pesquisa eu vejo que a informação é controversa, das duas uma, ou eu as omito, ou eu divulgo, mas dizendo, informando que há controvérsia. Um exemplo disso é o vídeo sobre o Papa Bento IX, no qual eu defendo que ele assumiu o pontificado com apenas 10 anos, mas explico que há diversas teses sobre as idades. Outra fonte, e não menos importante do que as outras, são vocês. São vocês que assistem o canal. Já fiz muitos vídeos baseados em informações trazidas pelos amigos. Um exemplo, dentre muitos, foi o vídeo sobre o Papa Júlio III. Eu conheci algo sobre ele, mas nunca tinha estudado o seu pontificado. Um pedido de vídeo me fez aprofundar e ver que o Júlio foi um papa cujo pontificado merecia ser retratado. Amigos, eu já aprendi muito, mas muito mesmo com esse canal, e sempre digo que o público que eu assisto é diferenciado. Há pelo menos uns 20 inscritos que já me ensinaram muito, e eu fico muito feliz com isso. Então, resumindo a questão das fontes, as informações que eu uso vêm das minhas anotações, de livros, da internet e dos amigos que assistem o canal. Uma vez ou outra eu me baseio em filmes como, por exemplo, O Conclave ou mesmo a série Os Borgias. Creio que os nossos vídeos vêm ajudando as pessoas. Já recebi agradecimento de estudantes que usaram informações de um vídeo em seus trabalhos. Isso é muito gratificante. Sendo assim, amigos, garanto que as fontes não vêm da minha cabeça como alguns parecem querer acreditar. Principalmente quando eu trago um fato, digamos, estranho. Agora, evidentemente que vez ou outra algum equívoco é publicado. Isso acontece mesmo em redes de televisão que contam com um corpo de jornalistas para checarem as informações. Algumas vezes esses erros são notados pelo próprio canal. Outras são os internautas que avisam. Em ambos os casos, o canal informa o erro. Recentemente, por exemplo, houve um equívoco quanto à duração do pontificado de Leão XIII, e esse equívoco foi alertado pelo Antônio Duval Baraúna. Prontamente esse erro foi informado na descrição do vídeo. Nesses anos de canal, algumas mensagens postadas foram quase engraçadas. Teve um internauta que, discordando de uma posição nossa sobre determinado fato histórico, simplesmente perguntou se eu estava lá para ter tanta certeza. Realmente, eu não sabia se ele estava brincando ou falando sério, porque, a propagar tal tipo de crítica, a história se resumirá no máximo aos 100 anos anteriores, porque ninguém vive muito mais do que isso. Então é isso aí, amigos. Espero ter deixado claro a questão das fontes. Até o próximo vídeo, que possivelmente será sobre os cardeais que quase chegaram a ser papas, aqueles que bateram na trave nos conclaves. É isso aí, pessoal. Valeu!